Boa noite, Jesus, meu boa noite. Pai querido e Pai amado, eu aqui de volta, Jesus. Obrigado para eu estar aqui gravando, falando com o Senhor. Obrigado, meu Senhor. Vamos, gente, Pedra Preciosa, meu boa noite. Aqueles que estão em casa, boa noite àqueles que estão no trabalho. Meu boa noite àqueles que estão no leite dos hospital. Meu boa noite àqueles dentro do nosso Brasil. Boa noite àqueles fora do nosso Brasil. Axé para todos vocês, nossos brasileiros e fora do Brasil. Axé. Meu boa noite àqueles senhoras e senhor que tá lá no leite dos abrigos. Da vovó, do vovô, com todo o carinho do mundo, ó. Pra vocês aí que tá nos abrigos dos vovô e da vovó. Lembre que eu tô rezando por todos vocês. Que Deus está aí com vocês. Vocês não estão sozinhos com enfermeiro nem com enfermeira. Porque Deus está aí com vocês. Tenha fé que tudo passa. Todos vocês que estão nas suas casinhas, que estão trabalhando, Jesus está com vocês aí. Coloca fé. Porque a fé é quem sobe a gente para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que têm fé, tá com Jesus. Aqueles que Deus tá lá do leito dos hospitais incubado, que acabou de fazer a cirurgia, que ganharam suas criancinhas, seus bebezinhos, que acabou de ter. Nunca esqueça que Jesus está aí com vocês. Porque Ele está aqui comigo, Ele está com vocês. Nós nunca deve falar que está só, porque nós não está. Porque primeiro está nosso Senhor Jesus Cristo dentro da gente. Na nossa caminhada, nosso trabalho, nossa casa, aonde a gente for. Farmácia, mercadinho, hospital, aonde a gente for, Jesus vai com a gente. Ele leva, busca, fica com a gente dentro da nossa casa. Eu vou falar aqui umas coisas para vocês. Pedra Preciosa, vamos rezar. Vamos pegar com Deus. Abra sua porta da sua casa agora. Abre, Pedra Preciosa. Fala, Senhor, entre dentro da minha casa e fica comigo. Cabe meu marido, minha esposa, criança, moça, rapaz, mamãe e vovô. Entre, Jesus, comigo. Entra dentro da minha casa e faz morada, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua poderosa presença de oração agora. Pai querido e Pai amado, mas como com tanto que coisas boas que o Senhor é, que santo protetor da gente todo. Esse santo, lindo e maravilhoso é o Senhor Jesus. Senhor, eu sei o Senhor, não sou ninguém. Nem estaria aqui. Eu só estou aqui porque o Senhor me fez e está aqui comigo. Eu estou aqui com o Senhor Jesus. Junto com os meus irmãos de luz que estão aqui na minha mesa. Oh, Pai querido e Pai amado. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus. Vamos se animar. Bora. Bora trazer Jesus para dentro da nossa casa. Não deixe Jesus ficar triste com vocês, Pedra Preciosa. Sabia que Jesus fica triste com os filhos dele? Fica, gente. Jesus, ele fica triste.
O Espírito Santo, ele fica triste. Os anjos do céu também ficam tristes. O arcanjo Miguel também, ele fica triste. Nossa mãe padroeira do nosso Brasil também, ela fica triste. Nossa Senhora dos Enterros, ela fica triste. Sabe por quê que ela fica triste? Todos eles ficam tristes com os filhos dele aqui nessa terra. Mas sabe por que que ele fica triste com os filhos dele que ele trouxe para aqui, para essa terra? É porque não faz a vontade de Jesus. Porque se todos da gente rezasse, pegasse com ele e clamasse a ele, tirasse os minutos de oração dentro de seu quarto, que colocasse ele no primeiro lugar na nossa vida, todos eles que eu acabei de falar, ele se alegrava e batia palma para nós aqui, porque ele tá com a gente, e a gente faz a vontade de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tire por aí uma comparação, mas na realidade é certo. Seu pai, se você fazer uma coisa errada para sua mãe, para seu pai, eles não vão ficar tristes? Fica, né, gente? E tem pai que até afasta mais a mãe dos filhos. Por que que o pai mais a mãe fica triste? Porque o filho está fazendo coisas erradas que não podia fazer com seu pai e sua mãe. Então, o pai mais a mãe fica triste. Chora por dentro, chora por fora, fica com muita preocupação o pai mais a mãe. E até irmão. Porque tem irmão que vai certo pelo caminho de Jesus, mas já tem outros que já vai pelo caminho errado. Então, aquele irmão que é mais sabido e tem Deus dentro do coraçãozinho dele, ele também fica triste com os irmãos aqui na terra. Então, bem assim é Jesus. Bem assim é Jesus, que ele fica triste com nós. Que nós somos as pedras preciosas que ele trouxe para aqui, para essa terra. Qual é a mãe de vocês aí? O nosso Brasil é tão grande. E fora do nosso Brasil, pedra preciosa. O pai também. A mãe também. Qual é a mãe que vai ver um filho fazer as coisas erradas e ela ficar de boa? Pô, não tem como, gente. Os nossos filhos fazem uma coisa errada e nós gostar. Peraí, eu tiro por mim. Se meus filhos fazem uma coisa errada, eu tenho que corrigir rápido. Que goste e que não goste, mas eu corrijo. E coloco ele no eixo, nos pés de Jesus. Eu falo assim, se ajoelhe e vai falar com Deus. E peça perdão para Deus. Não é só para mim que você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão a Deus. Porque foi Ele que enviou você. Ele ensina a gente a caminhar no caminho dele. Para não fazer mal para ninguém. Não trair sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos aqui na terra. Porque Jesus fala isso. Não traia. Próprio. O Judas da Semana Santa, ele traiu Jesus. E por que carne e osso não trai? Me fala aí agora. A mãe e o pai que está me assistindo nessa hora. Eu queria um pouquinho da sua atenção. O que eu estou falando. Se está certo. Eu queria que vocês concordassem comigo, ou não, ou sim. Eu queria que vocês deixassem um comentário aqui se eu estou certa ou errada. Sabe por quê, pedra preciosa? Primeiro eu procuro corrigir os meus, que é filho, que é irmão,
que é sobrinha, tio, eu corrijo. Eu falo mesmo, se tiver certo eu vou botar nota 10 para você, mas se você tiver errado, eu boto a metade de um O, ainda corto no meio. Próprios meus filhos. Eu não dou direito para pessoas erradas. Então eu tenho que corrigir primeiro os meus, para depois eu dar esse conselho para milhares de mãe e pai. E próprio para filho mesmo que está me assistindo, moça, rapaz, casados, noivo. Não faça mal para seu pai, mas para sua mãe. Mas o mal qual é, dona Laíde? Me fale qual é o grande mal. O grande mal, minha filha e meu filho, com a educação que eu estou falando aqui, com muito carinho e amor por vocês, por mim e por Jesus Cristo. O mal é quando responde o pai, mas a mãe. O mal é quando você está indo pelo caminho errado, que sua mãe fala, minha filha, meu filho, espera um pouco. Você não está indo longe demais? Aí ele, não, minha mãe, não, meu pai, espera aí. Bora sentar na mesa. Vamos colocar o certo e o errado. E ali o filho, mas a filha, senta, que é tudo adulto, porque criança a gente ainda vai dar um conselho explicando direitinho, porque é criança, não é adulto. Mas o adulto sabe o que está fazendo. O adulto, ele sabe. Então, quando o pai dá um conselho, mas a mãe, eles acham que a mãe, mas o pai é ruim. E é um grande pecado para seus filhos fazer isso com a sua mãe e seu pai. Porque é um conselho de mãe, é um conselho de pai, pelo bem dos filhos. Que mãe mais pai não quer nada de acontecer nada de ruim com seus filhos. Mesmo que tenha a idade de 40, 50 anos, 60 anos. Então a mãe tem que chamar atenção, o pai tem que chamar atenção dos seus filhos, sim. Porque quando acontece o pior, a mãe é quem paga o prato. O pai é quem paga o prato. De dor, de sofrimento, choro. Ainda entra em depressão a mãe e o pai. Paga advogado para tirar. Se tiver esse, se não tiver, vai atrás daqueles mais que tenha mais para poder ajudar. A mãe é quem entra no presídio, o pai é quem entra no presídio, o pai é quem chega nos hospital, a mãe é quem chega nos hospital, socorre os filhos. Epa, peraí, pedra preciosa, vamos dar atenção para seu papai e sua mamãezinha. Trate eles bem, cuida deles enquanto eles traem, enquanto vocês têm ele aqui. Porque não vai ter ele pela vida toda. E quando eles não estiver aqui, que aconteceu o pior, vocês vão ficar lá. Vai ficar do pior. Por quê? Aí é onde vocês vão se lembrar do seu pai e sua mãe. Meu Deus, meu pai, se eu tivesse com a minha mãe ou meu pai agora, estava tirando eu desse buraco que eu cavei próprio com as minhas mãos e me enloquei dentro. É, gente. Assim eu falo com meus filhos, que é homem casado, que eu tenho 3 filhos homem casado. 2 moram comigo, que é de menor. Mas os outros 3 é tudo casado nas suas casas. Mas eu chamo atenção. Quando ele chega para mim, por ali, por baixo. Então eu já conheço. Aí eu desembucha logo o que tem para me falar logo. E aí quando eu já vejo, antes dele me falar, eu já puxo a rede dele. Venha cá. Não é por aí não, venha cá. Vem conversar comigo. O outro vai ali por fora, mas ele chega a mim. Quando ele tá com um problema, aí ele chega de mim. Mãe, tá acontecendo isso e isso. Mãe, o que a senhora acha? Aonde que eu tô errando? Aonde que a senhora sabe que eu tô errando? E aonde que eu sei que eu tô certo? Aí eu sento com ele. Converso com ele. De boa. Mas aonde tiver eu puxar a rede de um, eu puxo. Não tenho medo. Ué. Não é melhor eu puxar a rede enquanto tem tempo? Porque depois que cai do buraco é mais pior, é mais complicado. Não é verdade, gente? Eu vou falar aqui um caso que aconteceu com a própria minha mãe.
próprio que a minha mãe. Minha mãe, eu tinha um irmão com 60 anos, já faleceu de diabetes alta, altíssimo. Então, minha mãe, esse irmão meu tinha 60 anos no tempo dos primeiros casamentos. Então, ele estava indo, não era de droga, nem matar ninguém não, gente. Com mulherzada. Ele só tinha esse defeito. Tinha a esposa dele, os filhos, mas ele ia atrás das outras mulheres lá. E quando foi o dia, minha mãe chegou, ele é um irmão prefeito, lindo, maravilhoso, ajudava minha mãe, fazia tudo pela gente. Meu irmão mais velho, é o mais velho de todos. Mas em lado de ir buscar a mulherzada lá fora, ele ia. Minha mãe ficava triste, porque a esposa dele falava com nós, ficava falando com a minha mãe. Minha mãe não via que ali estava tudo errado que ele estava fazendo, não era prefeito. Então chegou o dia de segunda-feira, ele vinha da feira, passava na casa da minha mãe. E quando foi nesse dia, a minha mãe puxou ele a atenção, a rede dele, puxou. E aí, senta aqui comigo, meu filho. Bora lá, bora, mãe. O que você está aprontando de errado? Ah, mãe, não, eu não fiz nada de errado. Fez. Você fez de errado. O que você está fazendo aprontando? Fala logo para mim. Que minha mãe falava assim, fala logo, desembucha, que eu já tô com o saco cheio. Aí ele aqui falou, não, mãe, eu tenho a minha esposa, mas eu tô com uma mulher fora aí. Então ele tinha a mulher dele, alugava a casa para outra, ficava o tempo que ele corria para trabalhar, ele ficava lá com ela. Depois ele chegava para dormir mais a mulher e ficava com os filhos. Sabe o que foi que a minha mãe fez, gente? A mãe, naqueles tempos, podia fazer isso. Hoje parece que as mães já não fazem isso. Pegou um cabo de vassoura que estava perto do corredor onde ela estava sentada com ele. Pegou esse cabo, pá, na cabeça dele, arrebentou ele todo, nas costas dele. E mandou ele tomar vergonha, se respeitar. Ela estava quase 80 anos. 70 e poucos anos. Ele é o filho mais velho da minha mãe. Minha mãe, quando casou, era novinha. Aí teve ele. Quase 70 anos, minha mãe bateu nele. 70 e poucos anos. Quase 80 anos ela já tinha. E aí despencou a madeira nele. E ele ficou caladinho, sentado, calado, que soluçava, mas calado. Não respondeu uma palavra para minha mãe. A outra palavra que a minha mãe falou foi assim, você está fazendo certo ou errado? Aonde você viu uma coisa dessa? Você gostaria de sua mulher ficasse com outro homem? Ah, não, mãe. Ah, não? Então você não faça isso com a sua esposa para você não pecar. E você não está fazendo a vontade de Deus, você está pecando, porque você está com a sua esposa e traindo ela. E ali ele chorou por ali, pois minha mãe disse, é isso só que eu tenho para lhe falar hoje. Espero que você termine com essa mulher e vá viver com a sua casa, com seus filhos. Com a sua esposa. E ali ele pegou o carro, dirigiu, foi embora para casa dele. Passou os tempos, ele chegou para minha mãe e falou, minha mãe, se o problema é essa mulher, pode ficar despreocupado, porque eu já terminei com ela. Eu vou fazer o que a senhora me pediu. Eu vou respeitar a minha mulher para poder ela me respeitar. Ó, a palavra que ele falou para minha mãe. E minha mãe disse assim, eu tô de olho em você. Lembre que aquela foi a primeira, mas eu posso dar várias pancadas em você. E ali passou. Nunca mais ele foi trair a própria mulher dele. E nem minha mãe, porque minha mãe passou a ordem, aquela ordem seca. Não é verdade? Mas hoje, as mães de hoje parece que ela passa a mãozinha na cabecinha dos filhos.
E também tem mulher que faz isso, viu, gente? Tem filha que tem o seu esposo, hoje está aqui, vou trabalhar. Lá sai para os hotéis. Sabe lá o que ela está aprontando com outros homens. E quando chega em casa, com a maior felicidade. E aí, nunca mais teve história do meu irmão com mulherzada fora. Nunca esqueci disso. Eu era já casada, tempo desse. Então, eu deixo esse apoio para vocês todos. Respeite sua mãe e seu pai. Respeite a sua esposa e seu esposo. Que a melhor coisa que tem na nossa vida é respeitar os outros que estão ao redor da gente, seja marido, mulher, seja mãe, seja pai, irmão, tio, sobrinho. A coisa melhor que tem. Então, tira um tempo para falar com Deus, porque a maioria do que acontece, que eu acabei de falar do meu irmão, é porque não tira para rezar. Porque se todos da gente, do nosso Brasil, tirasse menos um pouquinho de tempo, falasse com Deus, Jesus, ele protege os filhos dele aqui dessa terra, para poder não pecar. Porque se todos a gente fosse em oração, não tinha esses pecados tão grandes. Porque Jesus, o padre sempre fala na igreja, e é certo, respeitar seu esposo e respeitar sua esposa. Porque para os casamentos seguia muitos anos de vida casado. Então, hoje, próprio, os filhos casados, muitos anos, é quem traz preocupação para a mãe e para o pai. É por isso que tem muitas mães com depressão, ansiedade, e os pais. Porque tá vendo o filho fazendo uma coisa errada, e tem uns que passam a mão na cabeça, mas tem outro que já vai rezar, a mãe e o pai. E aí se encontra que Jesus chega junto, né? E aí o pai chegando junto, mas a mãe e os filhos vai crescer respeitando seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, sua família. Aí as crianças crescem vendo aquilo ali que o pai está fazendo, mas a mãe. E quando as crianças crescem, que fica bom ser rapaz, quer fazer o mesmo que o pai mais a mãe fez. E outra, não respeita pai mais a mãe, porque quando a mãe fala uma coisa, ele cresce muito alto. Porque você está fazendo isso, meu filho? Isso. Aí ele vai falar o quê para a mãe, mais o pai? Mas a senhora fez e o senhor também fez. Como é que a gente vai agir? É isso que eu acabei de falar. Reza, reza. É rezar, pedir a Deus a proteção e os irmãos de luz. Vamos plantar o bem. Vamos fazer acontecer o bem na nossa família, na nossa vida, com Jesus. Porque Jesus, ele fica triste, porque não foi isso que ele ensinou para nós. O Espírito Santo também fica triste. Os anjos do céu também ficam tristes. E os irmãos de luz, vai ficar feliz? Não, 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 não. Eles também ficam tristes, porque não é isso que ele está ensinando a gente. Porque não passa nada sem Jesus não ver o que a gente está fazendo. É errado de certo. Não passa nada sem os irmãos de luz não ver se está fazendo certo ou errado. Porque se estiver fazendo certo, você está pradinho. Nós estamos, eles batem palmo para nós. Mas se estiver errado, aí é para baixo que ele bota. O que Jesus fala? Não foi isso, minha filha, que eu lhe ensinei. Eu ensinei a você respeitar e ser respeitada. Eu não ensinei isso para vocês. Eu ensinei a você trabalhar, ter suas coisas, suar, mas com carinho, amor, respeito por Jesus, respeito pelas entidades, respeito para toda a família.
Aí vai crescer uma família amada por Deus, querida, protegida por Deus, protegida pelos anjos do céu, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, arcanjo Samuel, São Jorge Guerreiro, Ogum de Ronda que está aqui, meu pai Oxalá, o nosso Deus, meu pai Xangô, Caô, Cabecilé, meu pai Oxóssi Caçador. Então nós temos que fazer a vontade deles, que é a vontade de subir com Jesus sem fazer maldade para ninguém. Usura, inveja, macumba, praga, isso é coisa do outro mundo. Não existe mais isso. Vamos andar com Jesus. Porque quando a gente está com Jesus, nós vamos subir nas escadinhas com ele. Eu vou falar. Salve, salve. Boa noite, viu? Até amanhã.